pensamentos secretos que você tem em relação ao seu parceiro, o quanto que isso determina a saúde do seu relacionamento. Então, o tempo inteiro, você tem um pensamento de o que você acha do seu parceiro. Vou dar um exemplo de 2 casais para vocês. O primeiro casal, Chewbacca e Yoda, né? E aí o Chewbacca chega em casa todo grilado, né? E que essa casa tá uma bagunça. Geralmente ele chega em casa e fala o seguinte: Aaah! Basicamente é isso. E aí o Yoda, que entende toda a linguagem dele, percebe que ele falou o quê? Que a casa tá uma bagunça, que ele chegou cansado demais e que reclamando de tudo, cadê a janta? E o Chewbacca tá nesse nível, tá? E aí o Yoda pensa o seguinte: caramba, o Chewbacca nunca chega assim do trabalho. O Chewbacca é um cara bacana, deve ter acontecido alguma coisa no trabalho do Chewbacca. Então ele começa a explicar o comportamento do Chewbacca, completando ideias que sejam temporárias, que tenham a ver com fatos acontecidos. Então ele pensa, caramba, o Chewbacca nunca é assim, o Chewbacca é um cara gentil, o Chewbacca chega em casa sempre, a maioria das vezes de bom humor, né, e deve ter acontecido alguma coisa. O que será que aconteceu que deixou ele tão estressado? Agora, eu vou dar exemplo de um segundo casal. Darth Vader e Stormtrooper. Darth Vader chega da mesma forma. Esse dia de atazanar a galáxia foi terrível. E aí começa a reclamar da casa. Que casa bagunçada, tem sabre de luz para tudo quanto é lado. Que porcaria é essa que você fez para jantar? Tá estressado. Só que o Stormtrooper, o roteiro que ele faz para a vida dele é um roteiro extremamente negativo. Ele pensa o seguinte: mas quer saber, cara, que cachorro, velho, que vai tomar banho na soda. Quem que é esse cara para poder falar isso de mim? Esse cara é um porco, tá chegando aqui e quebrando o pau toda vez. Esse cara é um preguiçoso, ele sim que é um preguiçoso. Então ele começa a ter pensamentos extremamente distorcidos e passa a atribuir o comportamento do Darth Vader como algo estável, algo que tem a ver com a personalidade dele. O primeiro, né, o Yoda e o Chewbacca, o Yoda, ele ficou bravo, ele ficou nervoso, ele ficou grilado pra caramba com o que aconteceu, mas ele entendeu que aquilo é algo temporário, baseado no contexto. Ele explica dessa forma para ele mesmo, ele escreve o roteiro da vida dele assim. Isso vai fazer com que ele se acalme. Agora, o que acontece com o casal Darth Vader e Stormtrooper? O Stormtrooper começa a pensar o seguinte: caramba, ele não merece nem minha atenção, ele fica mais bravo. E o que ele faz? Ele responde de maneira mais agressiva ao Darth Vader, ou frequentemente pensando para dentro dele mesmo: quer saber, eu não mereço isso não mereço essa porcaria desse relacionamento não, eu não aguento mais estar aqui. E aí ele começa a pintar um roteiro de desistência, de jogar toalha, de que ele já tentou tudo, que não tem mais nada para fazer. Isso é o que a gente chama de sistema basal positivo e sistema basal negativo. Tá? Quando você tem um sistema basal positivo, você pinta as cores do que aconteceu no teu dia a dia, mesmo durante um conflito, com uma cor mais positiva, como algo temporário. Você explica as coisas como um problema que vocês conseguem resolver. Enquanto se você tem um sistema basal negativo atuando aí dentro de você, você explica nos seus pensamentos aí mais profundos de uma maneira extremamente negativa o que está acontecendo. Então isso é uma coisa que frequentemente os nossos pensamentos são tão secretos e é tão difícil, a gente confia tanto nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que é muito difícil a gente perceber que tem esse tipo de distorção. Mas esse tipo de distorção já foi muito explicado, muito exemplificado e muito encontrado em vários artigos científicos. Né? E isso na consulta, no casal, na hora que a gente está lá atendendo o casal, a gente vê isso o tempo todo. Né? A pessoa que acaba se explicando o roteiro da vida dela de uma maneira extremamente negativa, o que provoca mais ansiedade e o que provoca uma resposta ainda mais negativa no seu casamento. Quando você tem esse roteiro mais negativo do Darth Vader, do Stormtrooper, você tem duas formas de responder. A primeira forma é se bancar a vítima inocente. Então, como é que esse negócio da vítima inocente? Isso acontece quando você tem uma tendência defensiva. Você já ouviu falar dos 4 Cavaleiros do Apocalipse? Eu falo frequentemente deles. Fiz várias lives sobre os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Lá no meu grupo do Telegram, existe um PDF sobre cada Cavaleiro do Apocalipse. Então, se você quiser, corre agora no Telegram. Se você está no Telegram, procura lá nos arquivos do Telegram que você vai ver um PDF sobre cada um deles. Tá? E existe lives no meu YouTube sobre cada um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. É fundamental que você entenda isso, porque a defensiva é um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse.
E você usa da defensiva quando você está se sentindo atacado, que é o que aconteceu aqui. Tanto o Chewbacca quanto o Darth Vader chegou em casa do mesmo jeito. Os dois chegou atacando, que casa que tá bagunçada, você não faz nada o dia inteiro, não. Cadê o jantar? Que jantar horrível. Os dois chegaram agressivos, chegaram criticando. Agora, a resposta dos dois vai ser completamente diferente. Isso vai fazer uma diferença total em como que vai continuar o relacionamento, tá? Esses dois relacionamentos. A primeira é a pessoa se banca a vítima inocente. Geralmente é uma pessoa que tem uma alta defensiva. Então, o que ela vai sentir? Ela vai se sentir vitimizada, ela vai pintar um roteiro interno de que ela é uma vítima de tudo que está acontecendo. E isso vai fazer com que ela sinta, a emoção primária que ela vai sentir é o medo. Quando ela sente medo, o que ela faz? Coloca a pessoa que está atacando ela como um vilão, como uma pessoa ruim. Então, ela vê o outro como um monstro que está atacando ela mesma, tá? E a própria pessoa como uma donzela em perigo. Como, né? Isso pode ser para homem ou para mulher, tá, gente? Mas uma donzela acusada injustamente, né? Um pobre mancebo acusado injustamente, maltratado, inapreciado, você se faz de vítima. E é lógico que isso tem benefícios internos, né? Você se livra da responsabilidade. À medida que você pinta um roteiro interno de vítima, o que acontece? A responsabilidade deixa de ser sua. A responsabilidade passa a ser do monstro, do vilão que está na sua frente. Se você for agora nos meus posts, vocês vão ver várias pessoas justificando do porquê não estudar mais sobre o assunto, se bancando de vítima.